Oh, olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo. Não se esqueça do like, ok? Não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Tá tudo certo aqui? Acho que tá. Não se esqueça de fazer uma visitinha na loja assombrada. Temos camisetas que brilham no escuro, canecas, moletons, moda feminina. Vai lá dar uma olhada. Vamos com o relato de hoje? Então, o relato de hoje, ele também se chama O Sobrenatural de Deus. Mas, como a gente já sabe que tem todos aqueles outros relatos com esse mesmo título e não é um relato da mesma pessoa, eu dei essa mudadinha. Eu coloquei Deus e o Sobrenatural, tá bom? Mas vamos lá, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, espero que você e sua família estejam bem. Gosto muito do canal e apesar de não conhecer você e o Matheus, eu tenho um carinho especial por vocês. Muito obrigada. A seguir vou relatar o que aconteceu comigo há pouco mais de 3 anos. E não se preocupe, Ana, não há nomes no relato. Obrigada. Os presságios. Eu faço aniversário no final do ano e até então era comum eu ter a tristeza do aniversário. Já ouviram falar? Consiste basicamente em ficar triste no dia do seu aniversário. Acho que eu já passei por isso. Com 15, sei lá. Enfim, naquele ano não foi diferente. Estive triste no dia. Porém, encerrando, além da tristeza, tive a sensação de que algo aconteceria. E comentei com a minha mãe. Ela, por achar que era por conta dessa tal tristeza, só falou que amanhã a sensação passaria. Eu acordaria feliz. Eu sou uma pessoa bem mais otimista e feliz do que pessimista, sabe? Então, ela não se preocupava com o meu estado naquele dia. Nem eu, na verdade, porque sempre foi algo bem pontual, assim, do dia. Porém, a partir daquele dia, eu comecei a ter alterações de comportamento, crises de ansiedade, eu me sentia triste com uma grande frequência, eu estava mais agressiva e por eu ser uma grande amante de psicologia e desde muito cedo trabalhar para ter inteligência emocional, eu não dava conta de racionalizar minhas emoções e antes que pudesse me dar conta, eu já estava agindo por impulso. E claro, minha mãe estava preocupada, o que fez ela sonhar comigo. Pelo menos foi assim que naquela época justifiquei o sonho, né? Nesse sonho, a minha mãe me via deitada e ela ao meu lado chorava muito. E claramente era por causa de mim. Então minha avó, já falecida, aparecia no sonho e passava a mão na minha cabeça e dizia que ficaria tudo bem, que eu ficaria com a minha mãe, para ela não se preocupar. Aqui um adendo. A minha avó sempre foi muito espiritualizada, com uma certa mediunidade. Tanto que pouco tempo antes de falecer, nos avisou que isso aconteceria. E quis inclusive dividir suas joias entre as netas. Voltando ao relato, do meu aniversário ao sonho da minha mãe tinha se passado pouco mais de um mês e em poucos dias seria o Natal. As festas de final de ano e o diagnóstico. Tive um Natal harmonioso e típico. Em família, regado a comida, regado a comida, com a ceia na véspera do dia 24 para o dia 25 e almoço com as sobras da ceia no dia 25. E depois do almoço fui tirar um cochilo, porém acordei porque estava ficando sufocada. E então fui ao banheiro assoar o nariz porque a sensação era que meu nariz estava muito entupido, sabe? Ao assoar o nariz, saiu uma secreção verde. E eu senti como se ela tivesse saído do meu cérebro. E foi ela sair que começou uma dor de cabeça terrível, tão forte ao ponto de eu gritar. Diante daquela dor, tomei um remédio que ajudasse e deitei. Porém, em questão de horas, eu estava ardendo em febre. Cheguei ao hospital com quase 40 graus de febre e lá, ao passar por exames, o diagnóstico foi uma sinusite severa e crônica.
mesmo que eu nunca tivesse tido uma crise de sinusite sequer. Fiquei internada por uns dias e voltei para casa no dia 31 de dezembro, sob o aviso que demoraria uns dias para passar totalmente a dor, pois estava com os seios da face muito infeccionados. Ao chegar em casa, fui dormir por conta de tantos remédios e acordei já no final do dia com as dores fortes novamente. E os remédios de dores não aliviavam a dor, na verdade, né? A dor era tamanha que qualquer facho de luz ou barulho que chegava a mim era como se esfaqueassem a minha cabeça. Nunca vou esquecer os fogos de artifício naquela virada de ano. Nossa, imagina, com dor de cabeça daquele jeito e fogos de artifício. Beijo. Sem muito mais o que fazer, eu voltava ao hospital e cada vez davam remédios mais fortes para a dor. Eu cheguei a tomar morfina. Mas os médicos falavam que a dor era comum devido à grande infecção. E enquanto ela não diminuísse, eu sentiria dores mesmo. Uma informação importante é que, como eu moro no interior, não há muitos especialistas por área. Geralmente é um só. E como era final de ano, o neurologista e o otorrinolaringologista, eles estavam de férias. Enfim, fiquei nesse vai e vem de casa e hospital até o dia 8 de janeiro, quando meu rosto começou a inchar tanto que os meus olhos ficaram afastados um palmo um do outro. Como assim? Aqui começou a inchar, é isso? E é claro, isso acompanhado de uma dor de cabeça descomunal. Já desesperados com aquela situação, mãe e irmãos decidiram ir comigo a uma cidade próxima à procura de um especialista. Porém, naquele mesmo dia, o pai do otorrinolaringologista faleceu, que Deus o tenha. E ele então volta à cidade e se dispõe a me atender. Depois de exames, ele me diagnosticou com parsinusite, que é a infecção de todos os seios perinasais. Explicando muito leigamente, é como se todo lugar do meu rosto que pudesse ter infecção tivesse. Tudo infeccionado. Então, o médico receitou remédios mais fortes e até que ajudou. Não sei se por conta do combate à infecção ou por conta deles me derrubarem e eu passar os dias praticamente dormindo. E assim foi até o meu retorno, quase um mês depois. Então chega o dia do meu retorno, 6 de fevereiro, e depois de me examinar, o médico pediu uma tomografia dos seios da face, a mesma que eu tinha feito das outras vezes. Fomos à clínica que faz esses exames de imagem aqui na cidade e chegando lá, devido à típica caligrafia de médico, né, que não dá para entender nada, a atendente não entendeu e perguntou à minha mãe se era tomografia do crânio. Minha mãe sabia que não era, mas naquele momento ela, sem saber porquê, lembrou do sonho da minha avó. Lembram? E sentiu que era para confirmar que era sim do crânio. E foi o que ela fez. Fiz a tomografia e voltei ao médico. E de imediato ele falou que não era do crânio que ele pediu, porém mesmo assim ele abriu para ver. E então, depois de uns minutos em silêncio, analisando as imagens, ele pede licença e fala que já volta. No seu retorno, ele avisa que eu preciso ir à capital, procurar um neurocirurgião o mais rápido possível, pois eu tinha algo que poderia ser um tumor no cérebro. Pois bem, consegui marcar consulta para 2 dias depois e fui. Ao chegar lá, fiz uma ressonância. Na minha cidade não fazia na época. Fiz uma ressonância que daria mais precisão do que eu tinha. E então fui diagnosticada com um abscesso cerebral, que é uma coleção de pus que foi encapsulada, formando uma espécie de tumor. Porém, o meu abscesso era muito grande, causando um inchaço cerebral grande e muita pressão intracraniana.
O neuro ficou abismado com o tamanho e principalmente com o meu estado. Apesar das mudanças de comportamento e dores de cabeça, ele me relatou que era para eu estar bem pior e que eu precisaria operar no mais tardar no dia seguinte. Porque a qualquer momento aquele inchaço e aquela pressão intracraniana poderiam causar danos irreversíveis, assim como o abscesso poderia se romper. E mesmo com a cirurgia, ele não saberia como eu responderia, devido a todo aquele mau prognóstico. E minha reação diante de tudo isso, Ana? Uma paz que excede todo o entendimento. Tá de boa, na paz. Antagônica à sensação que senti naquele último aniversário, que algo aconteceria. Ali eu senti que nada me aconteceria. Tanto é que quando o neurocirurgião me contou dos riscos, eu me abstraí daquela consulta e foquei naquela paz e no sentimento de gratidão que tinha surgido no meu interior. O agir de Deus. Apesar de ter nascido num lar cristão e acreditar em Deus e tentar ser uma boa pessoa, há alguns anos eu já não procurava a Deus em orações ou em pensamentos. Eu só tentava fazer o que eu achava certo. Mas por prezar por uma consciência tranquila do que para fins espirituais... peraí. Eu só tentava fazer o que eu achava certo, mas por prezar por uma consciência tranquila do que para fins espirituais. Acho que é isso. Mas ali, claramente, senti a presença de Deus e soube que Ele esteve comigo desde sempre. E ali voltei a entregar a minha vida a Cristo. Talvez fosse por medo e não estava sabendo detectar, mas eu sei que eu fiz. Até porque sabia que se através da minha avó, minha mãe sentiu de fazer uma tomografia no meu crânio e não no meu rosto, era porque Deus tinha permitido, pois era ao lado de Deus que com certeza minha avó estava. Bom, voltando à consulta, o médico, depois de me alertar de todos os riscos, me disse para eu passar no RH do hospital para organizar tudo o que fosse necessário. Ao chegar no RH... No RH que faz, é? Ao chegar no RH e me passarem o valor que tudo ficaria, eu soube que eu não teria condições. Então avisei que eu ia atrás de meios e entraria em contato logo após. Saindo de lá, em oração, conversei com Deus e em prece falei que Ele sabia que eu não tinha condições para a cirurgia, mas eu sabia também que era para eu fazer a cirurgia. Afinal, Ele tinha me mostrado o abscesso. Então pedi para que Ele encaminhasse, pedi para Ele me encaminhar, pedi para que Ele encaminhasse e eu pudesse conseguir fazer essa cirurgia. Ana, sabe aquilo de um conhecido que tem outro conhecido que conhece alguém que pode ajudar? Foi o que aconteceu. Eu não vou explicar mais porque o relato vai ficar mais extenso do que já está. Mas em questão de horas, eu consegui uma consulta com um neurocirurgião que decidiu me atender muito tarde. Afinal, o número de pacientes pelo SUS que estavam à espera de uma consulta era enorme. E ele só me atenderia depois de todas essas consultas marcadas para aquele dia. Enfim, fui atendida e realmente o caso era grave e eu precisava ser operada o mais rápido possível. Então ele já marcou para o próximo dia a cirurgia. No entanto, eu estava sozinha lá, com apenas uma muda de roupa, pois havia ido só para consulta. Diante disso, eu avisei que eu precisaria voltar para casa, até porque eu precisaria de um representante legal no hospital comigo durante a cirurgia. O médico primeiramente recusou, pediu que alguém da família viesse ao meu encontro. Mas eu saberia que teria que vir. Quem teria que vir, eu acho? Pois minha mãe se desesperaria. Mãe, né? Pediu que alguém da família viesse ao meu encontro, mas eu saberia que teria que vir, ou que teria que ir, acho que é isso, mas eu sabia que eu tinha que ir, pois minha mãe se desesperaria. E eu queria dar a notícia para ela pessoalmente, então eu insisti. E o médico, depois de uns instantes de silêncio,
disse que tudo bem, que algo dizia para ele que dava para esperar mais uns 2 dias. Pois bem, voltei à minha cidade, conversei com a minha mãe, omitindo a maioria das informações. Eu sabia que ela não precisava saber de tudo, pois nada me aconteceria. E então voltei para fazer a cirurgia. Ao entrar no centro cirúrgico, elevei meu pensamento a Deus e pedi para que ele entrasse comigo. Naquele momento, senti como se alguém apertasse a minha mão e tive um espasmo. Então a enfermeira que me acompanhava perguntou se eu estava bem, e ao relatar o acontecido, até ela se arrepiou. Instantes depois que eu já estava pronta para receber a sedação, seguida da anestesia, e mais uma vez eu fiz um pedido a Deus que ele desse algum sinal após a cirurgia que tinha dado certo e que eu ficaria bem para minha mãe se tranquilizar. Afinal, eu me preocupava muito com ela, pois naquele dia ela tinha ido a Barretos para fazer acompanhamento oncológico. A cirurgia deu tudo certo, apesar de umas intercorrências. Havia mais secreção purulenta do que o esperado. Estava, na verdade, com a cabeça totalmente cheia dela. Então, tiveram que abrir mais. No final, o corte foi de orelha a orelha e a cirurgia demorou mais algumas horas do que o programado. Porém, para o espanto de todos, ao me tirarem da anestesia e fazerem com que eu voltasse, procedimento normal de cirurgia, né? Eu, mesmo um pouco sonolenta, falei que eu estava muito apertada para fazer xixi, mas principalmente para fazer o número 2, o que é muito difícil acontecer depois de uma anestesia geral, visto que há pessoas que demoram até dias para voltar com o funcionamento normal do intestino e até da bexiga. De primeiro, não acreditaram e pensaram que eu estava delirando. Mas não, era real a vontade. E assim, minutos depois de uma cirurgia grande, com um corte enorme na cabeça, ainda cheia de aparelhos e sondas, lá estava eu sentada num vaso sanitário, pois eu não dei conta de fazer na comadre. E isso fez com que o médico, ao dar a notícia aos meus familiares, mesmo com todo o cuidado em lembrar que o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia, brincou que pelo jeito eu estava funcionando melhor do que ele. E de fato a cirurgia foi um sucesso. E sequelas que eram muito prováveis de eu ter como afundamento de face e confusão mental nos primeiros dias, não ocorreram. Sequer fiquei roxa ou inchada. Afinal, toda a região do meu corpo foi mexida. Eu passei por raspagens ósseas. E diante essa grande bênção, pedi permissão ao médico para suspender, inclusive, a medicação para dor pós-operatória, que de fato não foi necessária. E hoje estou aqui, saudável, com uma cicatriz praticamente imperceptível, com um sentimento de gratidão enorme e tendo uma alegria enorme em celebrar os meus aniversários, pois eles sempre significarão que eu tenho a maior dádiva que uma pessoa pode ter: vida. Espero, Ana, que esse relato possa tocar, principalmente quem está ouvindo e tem algum caso de doença na família, que tenham fé que nada é impossível e que Deus pode curar o incurável e operar milagres, se isso for o melhor para a pessoa. Fiquem com Deus. Nossa, fala que não é. Fala que isso daí Ai, gente, e teve todo o aviso antes. Ela estava sentindo que alguma coisa estava errado. A mãe sonhou com a avó passando a mão na cabeça e falando que ia dar tudo certo, que ela ia ficar com... Tipo, ela não vai morrer, sabe? Tem alguma coisa, mas vai estar tudo certo. A confusão da ressonância, que ela ia fazer no rosto e acabou eu não sei, que ia fazer no rosto e acabou sendo na cabeça, e a mãe dela sentiu de mentir, tipo, né, da cabeça mesmo, mas sabendo que não era, mas sentiu que deveria falar. Se ela não tivesse tido aquela sinusite, que ela nunca teve, né, talvez ia demorar muito mais para ela procurar um médico. Então foi através da crise de sinusite que ela foi, que nunca teve, né, de repente teve lá, que foi levando até fazer o exame
na cabeça. Gente, olha só como as coisas acontecem, né? Muito interessante isso. Esse foi o relato de hoje. Deixem seus comentários, sempre com respeito. Se tem uma história parecida, manda pra gente. Este foi o relato. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.